Traços tóxicos do Brasil. Racismo. Um país que não tem educação de qualidade, que não investe nisso, facilmente acredita em teorias do século XIX. A ideia de raças humanas surgiu no século XIX para justificar a escravidão, justificar muita coisa ali, mas a biologia genética já derrubou essa hipótese. A gente não tem diferença biológica importante. Então, quando eu vejo alguém falando em raça no século XXI, eu fico assim, gente, é etnia o termo. Não existem diferenças biológicas de capacidade, de caráter, de competência. Eu já vi pessoa estudada, instruída, dizer que o Brasil não foi para frente porque o negro era preguiçoso. Como se ele fosse mais preguiçoso que o branco. Eu fiquei, mas quem que estava lá na lavoura trabalhando? Gente, é cada coisa. Então, isso é uma ideia que está na nossa cabeça. É de uma ignorância, assim, de você não conhecer a própria história, não saber por que o preto está lá na favela e que o branco está menos lá do que ele. Isso é todo um processo histórico, isso é toda uma história de um país, que é o seu, que você deveria conhecer essa história e entender o porquê dessa desigualdade de cor aqui no Brasil, né? Porque quando a escravidão acabou, o Brasil não incluiu o negro, não deu educação para os filhos dos escravos, jogou ele lá, no escanteio, trouxe o imigrante para trabalhar. E segundo eles, o negro não tinha, não dominava as técnicas modernas de produção, então ele foi deixado de lado, né? O imigrante veio e trabalhou no lugar dele, e ele foi deixado ao léu, fazendo o que dava para sobreviver. É um povo que é sobrevivente, sabe? Então é uma injustiça muito grande quando você olha para uma pessoa preta e acha que ela é inferior na capacidade, no caráter, e por isso que ela está lá onde ela está. Então, assim, isso é um traço super tóxico de uma falta de educação é, absurda no Brasil. Outro traço tóxico, capitalismo de Estado. É o Estado aliado a grandes empresas, permitindo ali um certo mercado, mas em favor dele. Toda uma elite econômica se alia a esse Estado e mantém toda uma população refém, tem condição de competir, né, em um Estado muito forte, porque ele tem grande poder econômico, ele deveria estar investindo em criar um ambiente de competitividade saudável, mas não, ele está ali investindo em grandes empresas, então um trabalha a favor do outro e uma grande massa sem condição nenhuma de competir, com uma burocracia imensa para tudo, então isso gera uma desigualdade imensa. Isso é um traço muito tóxico do Brasil. A esquerda adora falar, Estado neoliberal. Gente, não tem nada a ver. O neoliberalismo foi um projeto que surgiu ali, nasceu e morreu rapidinho, porque o Brasil continuou sendo capitalismo de Estado, apesar de ter privatizado algumas empresas, e graças a Deus que privatizou, né? Porque em alguns casos é maravilhoso, tipo a Telebrás, que para quem vive dessa época, eu era criança, eu não sei, mas dizem que você pedia um telefone, você pagava, ela demorava meses e meses para instalar o telefone, era um serviço horrível. A Vale do Rio Doce, que o povo fala que era um feudo político, um cabide de emprego danado. Então, assim, muitas vezes é muito melhor a empresa estar na mão do empresário privado, né, da pessoa privada, do que na mão do político, do Estado, né? No Brasil a gente tem uma história de corrupção, é uma coisa sistêmica. Então, assim, eu, por exemplo, tenho pavor de pensar em política administrando grandes empresas, grandes riquezas. O BNDES dá muito subsídio para grandes empresários. Ele tem que enquanto ele tem que incentivar o pequeno, é muito menor o incentivo ao pequeno. Então, isso é um traço muito tóxico, porque isso é, deixa o ambiente econômico insalubre, não é um ambiente saudável para as pessoas competirem. E é isso que acontece nos estados ditos socialistas. Eles não são socialistas, porque a economia socialista nunca existiu, nunca vai existir. Né? Ela nasceu e morreu porque também é outra teoria que caiu por terra, porque economicamente não funciona o Estado controlando toda uma economia. Então ele tem que permitir a empresa privada para ter mercado. Então ele permite, só que ele se alia a essas empresas, ele se mete nelas. Na China, por exemplo, o Partido Comunista se mete diretamente nas decisões das empresas, eles estão lá dentro das empresas, eles têm essa aliança tóxica, então toda uma massa da população é escrava. A China, tem gente que fala, a China capitalista, a China socialista, não é nem uma coisa nem outra, é um capitalismo de Estado, não é socialismo, porque não é possível ser socialismo, é um Estado controlando muito a economia, permitindo certo mercado, mas um mercado que beneficia ele, que engrandece ele, que dá poder para ele, né, e mantém toda uma massa refém. Então, esse é um traço extremamente tóxico. No Brasil não tem nada a ver com o neoliberalismo. O neoliberalismo ele veio, inclusive, para combater isso, como na Inglaterra, a Margaret Thatcher, ela veio com essa ideia do neoliberalismo como uma forma de salvar a Inglaterra, porque os partidos socialistas estavam acabando com a economia da Inglaterra. Então, ela quis inserir de volta
a competitividade, colocar as empresas privadas para trabalharem, para competirem, para melhorar a situação do mercado, a saúde da economia. Esse é um traço muito tóxico. Outro traço tóxico do Brasil, que é uma coisa histórica, é o patrimonialismo, que tem muito a ver com isso, que é a inflação da esfera privada sobre a pública, né? Quando você é a Revolução Burguesa, o Estado de Direito, quando a sociedade tradicional, o antigo regime, ele é derrubado, a ideia é que a gente seja igual nos direitos. O Estado de Direito é isso, somos iguais perante a lei. Só que no Brasil, que era dominado pelo poder tradicional, né, na colônia, no império, a família, essa família, esse poder privado, quando chegou a República, quis continuar no poder. Falou, não, a República está aí, o Estado está aí, mas a gente vai se enfiar dentro do Estado para ele continuar trabalhando a nosso favor. Então, essa aliança tóxica existe historicamente. A gente não conseguiu alimentar, sustentar uma esfera pública que trabalhasse em prol de todo mundo, igualmente. A gente não conseguiu, então esse Estado até hoje, ele trabalha em prol de uma elite. Então, quando você tem um Estado social, mais social, que quer incluir mais, que quer criar políticas sociais, isso não é socialismo não, gente. O Brasil precisa disso. Ele precisa tanto de liberalismo, de competitividade, do Estado sair da economia, quanto de políticas sociais que incluam pessoas que estão excluídas nesse sistema tóxico há muito tempo. É uma coisa emergencial. Então, o Brasil precisa das duas coisas, porque como o Gianetti fala, eu adoro citar esse vídeo dele, ele fala que o Estado brasileiro ele está onde não deveria e ele não está onde deveria. Um imposto altíssimo que a gente paga, que ele deveria usar para investir em educação, diminuir a desigualdade, criar condição da gente empreender, competir, prosperar. Ele não faz nada disso. Investir em infraestrutura, isso é que o Estado tem que fazer, mas ele está lá injetando dinheiro em empresas privadas. Então, o Brasil tem essa distorção. Isso é muito tóxico. E isso faz do Brasil um país que precisa das duas coisas ao mesmo tempo, mais liberalismo e mais social também.